Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Como o pastor Arquimedes já muito bem disse, é o pequeno Apocalipse dentro do livro de Isaías. Nós vamos seguir o estudo desse livro, seguir o estudo das mensagens que o profeta Isaías assim proferiu na sua época e que servem para nós como luz para muitas coisas, pelo fato de ele não apenas ser um profeta para o seu tempo, mas também um profeta para nós, e a nós dá a condição de entendermos muitas outras questões. Hoje a temática é sobre desobediência humana e juízo divino. Nós vamos falar de um tema que já foi abordado na segunda aula, abordado pelo pastor Moisés. Tema esse que ele foge um pouco daquilo que a gente imagina ser o livro de Isaías, mas é um tema tratado em outro livro da Bíblia e que posteriormente, já na nossa era, é estudado principalmente lá na Alemanha, suscitou aí induziu ou disse algumas coisas acerca de outros livros na Bíblia que nós consideramos como históricos. Obrigado, né? Como você adivinhou que eu comi churrasco ontem? Todas as vezes que comemos churrasco no sábado, domingo de manhã a gente dá sede, né? Mas eu não comi churrasco não, irmãos. Então esse tema foi tratado não era o tema da aula, mas ele foi introduzido na aula 2, né? A questão da historiografia deuteronomista. Difícil, né, pastor Moisés? Historiografia deuteronomista, né? Ou talvez também você entenda isso aí como mensagem deuteronomista. Hoje eu me enrolo aqui, porque tenho que falar isso várias vezes. A sigla é DTR. Se eu falar DTR, vocês entendam o que é, tá? Me ajudem, por favor. DTR é mensagem ou historiografia deuteronomista. Tá baseado em Deuteronômio, né? Isso, pastor Moisés. Acho que facilita, né? Baseado em Deuteronômio. É um estudo, a gente vai falar sobre ele, mas é muito interessante. Ele pega a mensagem do Deuteronômio e faz com que essa mensagem seja vista no conteúdo de alguns outros livros por conta da temática. Se vocês pegarem Deuteronômio, por exemplo, vocês vão perceber que Deuteronômio é assim, né? Se tiverem o cuidado de obedecer à lei do Senhor e dela não se desviar, se você então obedecer a Deus é bênção, se você não obedecer a Deus é maldição. Então a mensagem deuteronomista ela gira em torno disso: bênção para aqueles que obedecem, castigo e maldição para aqueles que são descompromissados com o Senhor. E os livros, ou os profetas, né, o profeta Isaías, por exemplo, o profeta Amós também diz sobre isso, Joel, Jeremias, eles vão de certa forma denunciar isso no povo de Israel, porque o povo de Israel, eles desobedeceram a Deus, e Deus agora estava castigando. E usou quem para castigar? 3 nações, 3 braços do Senhor, 3 ferramentas para castigo desse povo que desobedeceu: Assíria, Egito e Babilônia. Então essa mensagem deuteronomista, ela está assim permeando também esses outros livros. Mas enfim, nós vamos tratar também dessa questão, né? Mas hoje a desobediência humana e juízo divino. Nós vamos falar sobre essa mensagem, na qual se encontra aí aquilo que a gente vê em Deuteronômio. Vamos falar após isso sobre uma mensagem da parte de Isaías, né, propriamente dita, que denuncia o pecado, e por fim aquilo que já foi anunciado. Isaías, os capítulos que estão aqui para serem estudados, especificamente 24 a 27, é uma mensagem apocalíptica que está presente no texto de Isaías. Ou seja, nós já vamos falar. É porque a introdução aqui é longa mesmo, irmãos, para depois a gente entrar no texto, mas é Isaías 24. Tá? Então isso vai ser base do estudo.
Essa terceira parte é o que trata mais propriamente do texto. Agora, essas duas outras anteriores é necessária para a gente compreender um pouco a questão que envolvia o contexto da mensagem de está vendo? Apocalipse não, de Isaías 24 a 27. Muito bem. Então abram aí suas Bíblias no capítulo 24, apenas o verso 5. Isaías 24, verso 5 apenas, por enquanto. A leitura desses capítulos 24 a 27 é uma leitura que, se você não estiver atento ao livro que você está lendo, você pensa assim: ué, Apocalipse foi para o lado de trás, o lado anterior da Bíblia, não era o último livro? Exatamente pela semelhança das mensagens, tá? Um olhar mais atento, você já percebe que Isaías não fala exatamente algo que se cumpriria ali, como se cumpriram outras profecias desse profeta, mas apontando para algo que acontecerá no futuro. Para nós que somos o povo de cá, que temos o Novo Testamento, nós olhamos para o Antigo a partir do Novo, essa mensagem ainda fica muito mais clara, porque a gente sabe que Jesus veio, a gente entende a salvação de uma perspectiva muito mais completa do que se entendia no Antigo Testamento. Não é salvação mais de um perigo iminente, mas é uma salvação eterna. A gente já ouve, a gente só não ouve mais acerca de ser bem sucedido no caminho do Senhor por aqui, se obedecer, e se não obedecer, ser mal sucedido. A gente fala o Novo Testamento fala de uma eternidade com o Senhor, mas também de uma eternidade longe dele, enfim. Então, a mensagem dita apocalíptica. Por favor, alguém leia esse texto em voz alta aí, 24, verso 5 apenas. A glória vai estar contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram o decreto e quebraram a aliança eterna. Então são três acusações aí, basicamente três acusações graves. Quebraram as leis, transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança. A lei e estatuto do original, eles têm uma diferenciação. Para nós aqui parece que são coisas semelhantes, mas não são. Elas têm diferenciação, mas tudo aponta para algo que deve ser obedecido para com o Senhor. E quebraram a aliança, Quarta-feira aqui nós fomos brindados com um relembrar da fidelidade de Deus, Pastor Arquimedes falando sobre a fidelidade de Deus, e diz que Deus é fiel a nós, não porque nós fazemos alguma coisa para Ele ser fiel, mas porque Deus é fiel a Ele mesmo. Por ser fiel a Ele mesmo, então a sua fidelidade, ela nunca deixa de existir, e ela sempre é. Então, quando se quebra essa aliança, não é Deus que está quebrando. Quem está quebrando essa aliança é o povo. Quem quebrou essa aliança foi o povo. Quem quebra essa aliança não é da parte de Deus, mas é da parte do homem, que deveria então preservar esta aliança. Então, de certa forma, Isaías vem, aqui já falando um pouco da aula anterior, Isaías vem com uma série de anúncios sobre as nações. A gente viu lá, principalmente Babilônia, nós ouvimos o que Isaías falou acerca dela. E aqui já não é mais uma nação específica, a mensagem já não está mais para uma nação específica, mas fala de toda a terra. Daí imputar a esta parte do texto de Isaías o tema de ser uma parte apocalíptica. Então essa questão aqui está muito forte, aquilo que nós vimos na aula passada, que é exatamente sobre a soberania de Deus. E aqui acrescentando a responsabilidade humana. Deus é soberano sobre todas as coisas, nós já sabemos disso. Ele criou todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas. E aqui está colocada a questão da responsabilidade humana.
Porque o profeta está dizendo que a terra, que na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna, né? Aí isso lança luz a essa soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando falamos sobre isso, nós corremos um grave risco, ou de tendermos apenas para a soberania de Deus e, de certa forma, anularmos que o homem tem responsabilidade, ou que o homem pode tomar as suas decisões e colher as consequências e os frutos disso. Então, nós tendemos à soberania e anulamos a responsabilidade, ou corremos o risco de entendermos apenas a responsabilidade humana ou a decisão humana e, de certa forma, anularmos em termos a responsabilidade, a soberania de Deus. Isso é um perigo, as duas devem caminhar juntas. Vocês certamente já ouviram acerca da natureza divina e da natureza humana de Jesus. Não dá para dizer que Jesus é humano agora e não dá para dizer que Jesus é divino agora. Mas você olha para Jesus e fala, é 100% homem e é 100% Deus. Uma das melhores ilustrações, e tão simples que eu já ouvi sobre isso, é a questão da moeda. Quando você pega uma moeda e você olha, a gente costuma dizer que tem duas partes, né? Chama de cara e coroa. Mas uma apresenta um brasão lá e a outra apresenta um número, geralmente o valor da moeda. Só que você não diz qual que é a parte, não dá para você dizer, olha, até aqui é o valor o valor que ela vale, né, R$1, ou aqui é a imagem. Não, é tudo moeda, mas de um lado tem uma coisa, do outro lado tem outra, mas tudo é moeda. Quando eu olho para Cristo, eu vejo ele 100% homem e 100% Deus. Sobre a soberania humana, a soberania de Deus, a responsabilidade humana, a gente não vai explicar isso a partir de argumentos filosóficos, a partir de uma argumentação lógica. Não dá para fazer isso. É à luz da Bíblia que nós explicamos essas coisas. E à luz da Bíblia, nós vamos sempre ter a soberania de Deus agindo e o homem tomando as suas decisões. Mesmo que essas decisões, elas de alguma forma tragam consequências para o homem, mas Deus está dirigindo tudo. Ao final de todas as coisas, tudo estará debaixo da soberania do Senhor. Então é nesse sentido que a Bíblia é a base para entendermos exatamente sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, e é exatamente nesse sentido que a Bíblia se torna a base para nós compreendermos as questões apocalípticas que são discutidas nesse texto. Então, dessa forma, eu quero que a gente saia daqui compreendendo as seguintes coisas. Primeiro, a relação que existe entre obediência e bênção. E segundo, a relação que existe entre desobediência e maldição barra castigo. Não dá para entender isso como se, por exemplo, se eu fizer o que o Senhor quer, você sempre é abençoado. Porque se você pensar assim, corre-se o risco de você frustrar-se no primeiro segundo. Porque senão, nós não teríamos enfermidades entre nós o povo de Deus. Nós não teríamos dificuldades, nós não teríamos obstáculos. Então não devemos relacionar a obediência, a bênção, com o fato de não ter nenhuma dificuldade na vida. Tá? Porque o povo de Deus tem dificuldade, mas as dificuldades que o povo de Deus tem são instrumentos para que esse povo permaneça, persevere e continue então buscando a Deus. Compreendendo essas duas questões aqui, nós então adentraremos ao que os capítulos propriamente dizem sobre essa mensagem, capítulo 24 a 27. Para compreender então obediência e bênção, desobediência e maldição, é preciso que se fale sobre a mensagem de Deuteronômio dentro do livro de Isaías. É preciso que se diga acerca disso. O que é base de estudo para essas mensagens é exatamente a chamada historiografia deuteronomista, ou simplesmente a mensagem de Deuteronômio presente nesses livros. Recentemente, isso não é muito distante,
esse estudo começou a ser, vamos dizer assim, divulgado na Alemanha. Pegou-se alguns livros na Bíblia, livros que são considerados historicamente como livros históricos, né? E a partir desses livros, então, disseram assim: olha, esses livros, eles contêm uma mensagem igual. A mensagem deles gira em torno daquela mensagem que está em Deuteronômio. Não se preocupe que isso não vai afetar em nada a nossa crença nesses livros, mas são estudiosos, eruditos, pessoas que se dedicam a estudar a Bíblia, a história bíblica, e assim então eles sempre vêm com um fato no qual às vezes causa polêmica, mas às vezes contribui também para o nosso crescimento. Acho que eu estou indo rápido, né, pastor? Não, tá aqui. Arquimedes. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Se tiver alguma dúvida, comentário, podem fazer. Então vamos lá. Historiografia. O que é historiografia? Historiografia é algo que é uma, vou chamar de doutrina, mas é um estudo que se faz acerca da história. A nossa história, ela já foi escrita, né? O que aconteceu, o que já passou, ele foi escrito, né? Isso por alguém, por algum estudioso. Talvez a nossa história foi escrita não nos termos específicos de texto, mas foi passada oralmente. Mas a história já foi escrita. Então a historiografia, ela cuida de estudar de como essa história foi escrita. Então aquela pessoa que lidar com a historiografia, ele vai lá e analisa os documentos que foram escritos, baseados naquela história. A partir daquela investigação dos documentos, né, e ele quer saber, ele quer compreender como essa história foi escrita e como essa história mudou as futuras gerações, né? Então ele vai lá e estuda esses documentos. A história não vai mudar, o que foi escrito não vai mudar, mas a historiografia quer entender como é que essa história foi escrita. E é disso que se trata a mensagem de Deuteronômio. Então pegou-se essa parte historiográfica de Deuteronômio, como essa história foi escrita, e tentou entender o que se estudou. Então a chamada historiografia deuteronomista surgiu exatamente na Alemanha, em 1943. O autor, ou o propositor desse estudo, foi chamado de Martin Nord. E ele propôs então pela primeira vez que os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis formavam uma coletânea. Eram livros que formavam uma coletânea. A justificativa para essa proposição é que esses livros têm na sua mensagem algo em comum, que é exatamente a mensagem de Deuteronômio. É exatamente aquilo que Deuteronômio diz, né? Então está no escopo da mensagem desses livros, né? E que isso teria sido redigido apenas por uma pessoa. Essa pessoa redigiu esses livros. Claro que essa é uma proposição de alguém que está estudando, né? Nós não vamos entrar no mérito aqui, queremos apresentar apenas o estudo da mensagem que este alemão ele propôs. Então que teria apenas um autor. Isso por volta do século 6 a.C. Qual o objetivo deste autor? Exatamente explicar o fim do reino de Judá e o exílio do mesmo, estando em curso como fruto da apostasia do povo. Aí a necessidade de entendermos a mensagem deuteronomista do livro de Isaías, porque Isaías está exatamente denunciando essa apostasia, está exatamente dizendo que o povo vai ser cativo, está exatamente profetizando acerca do exílio. A história que vem já é a história de exílio do povo de Deus também, é a história de sujeição a outras nações. Você vê, por exemplo, reis de Israel fazendo aliança com reis de outra nação para não sofrer. Então você tem toda essa história. E aí Martin Nord pega tudo isso e diz: olha, essa é a mensagem do Deuteronômio. Se você fizer o que o Senhor manda, você vai ter bênção. Se você desobedecer a Deus, você então vai ter castigo.
E aí ele analisa esses livros e vê que nesses livros existe isso, né? A mensagem de Deus a Josué, primeiro, quando chama Josué, é o quê? Se tiveres o cuidado de observar as minhas leis, delas não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você então vai ser bem sucedido no que realizar. Então, bênção da obediência e desobediência que gera aí o castigo. Então essa mensagem de Deuteronômio é que vai nortear a produção literária do profetismo que nós estamos estudando, né? Ela vai estar dentro desse profetismo, dentro dessas profecias pré-exílio e escritos proféticos datados dessa época, como por exemplo de Amós, que foi em 760 a.C. e que vai até o profeta Isaías. Eu convido vocês aí, é interessante fazer essa leitura. Na página 17 da revista, isso já foi tratado, mas é importante fazer essa leitura e eu vou fazê-la aqui. 17, página 17 da sua revista. Só para a gente encerrar esse assunto sobre a mensagem do deuteronomista. Diz assim: a moldura literária da tradição mais tardia do profeta Isaías, que remonta à primeira parte do livro do profeta, que vai do capítulo 1 ao 39, está assentada sobre a obra da historiografia deuteronomista, ou simplesmente DTR, que por sua vez se estende desde Deuteronômio até o segundo livro de Reis. A obra DTR traz a seguinte tese: a obediência produz a bênção e a desobediência gera maldição / castigo. Para o Wolf 2003, o deuteronomista reúne cerca de 7 séculos de história israelita, desde o tempo de Moisés até o exílio babilônico. Retrabalha com grande esmero tradições literárias e fatos que foram vivenciados diretamente e elabora uma concepção de surpreendente coesão. A influência do deuteronomista na profecia de Isaías fica evidente quando percebemos o anúncio da ruína da Síria, Israel e Judá, feitas pelo profeta Isaías. Então entendem que quando Isaías profetiza contra essas nações, está aqui no sentido da mensagem: vocês desobedeceram, então tem um castigo. O juízo de Deus virá sobre aqueles que desprezam a palavra do Senhor trazida pelo profeta. Isaías deixa claro que o castigo virá sobre todos, não apenas sobre a Síria, mas também sobre os reinos do norte, que é Israel, e do sul, Judá. A mensagem é assertiva e direta para todos que estão alienados em relação à vontade de Deus. E aí, fazendo uma relação com os capítulos 24 a 27, aqueles que estão alienados à mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, terão também no juízo final, na vinda de Cristo, vamos dizer assim, vão colher as consequências por sua alienação e também por não quererem buscar a Deus. Portanto, a mensagem do rei ou do reino que virá conclama o povo para temer ao Senhor, assumindo a condição de santificação. O centro dessa pregação é o arrependimento. Essa é a mensagem do rei ou do reino, que foi retomada 8 séculos depois por João Batista. A mensagem do rei ou do reino continua a mesma que fora pregada pelo profeta Isaías, retomada por João Batista, confirmada pela tradição apostólica e deve ser vivenciada por todos os discípulos de Jesus, o Rei prometido e Senhor do reino de Senhor. Então não é algo para ser desprezado. Passou um carro de som aqui e fez o alarme do carro disparar. Obrigado. Então essa é a mensagem deuteronomista. Em suma, essa mensagem então no texto profético diz respeito e aponta para uma condição de juízo iminente diante de uma vida de total descompromisso com Deus. Aí, por favor, alguém leia verso 1 do capítulo 24 e verso 19 do mesmo capítulo. Veja, o Senhor vai arrasar a terra e devastar,
Isso. Então, tem a ver com essa mensagem exatamente conforme nós colocamos. Acerca desse deuteronomismo, na mensagem de Isaías, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu observei uma assim que chama a atenção tudo que você fala por ele, que fala que a mensagem de Deuteronômio fala de obediência, temor e amor a Deus. Mas poucas vezes Israel obedeceu. E a gente pega para hoje, o mundo vive exatamente do mesmo jeito, né? E todo o conhecimento que ficou para nós, no caso, hoje, e o homem continua se afastando mais e mais de Deus. E aqui, eu ia falar de uma outra coisa importante também, o alcance do castigo. Não está restrito à pessoa que errou, mas traz implicações para todos. O povo de Israel, que vivia no pecado e sofreu todas as consequências como nação. E hoje, eu creio exatamente isso aqui também, as consequências do pecado na vida do homem. Badias, muito importante a sua participação e a sua fala, assim como todos vocês, é importante também a participação, porque você lança luz a algo que ajuda a gente a esclarecer essa relação de obediência e bênção e desobediência e castigo. Você lança aí um elemento que é o elemento que nutre o nosso relacionamento com Deus. Você fala de amor e temor, né? Nós obedecemos a Deus não é para ganhar, não é para ter coisas, não é para se dar bem na vida. Apesar de que há um evangelho raso que vende isso. Há um evangelho muito raso vendendo. Se você fizer isso, você vai ter aquilo em troca. Então a relação de obediência é bênção. Mas o evangelho aprofundado, a mensagem bíblica como ela não diz acerca disso. E é exatamente o elemento que o Badias colocou: temor e amor. A mensagem de Deus que requer da igreja obediência, ela não é na base dessa troca, mas é na base do amor. Ora, se Deus está empenhado em ser fiel à sua aliança, Ele então nos deu o amor para que nós possamos também estarmos empenhados em amor, porque nós amamos a Deus, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor gera no meu coração, na minha vida, a necessidade de temer ao Senhor, e temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu vou fazer isso porque senão eu vou ser castigado. Não, meus queridos, o temor que Deus requer de nós é a reverência, é a atitude de santificação, é a necessidade de constante edificação. Isso faz parte do temor ao Senhor. Só que às vezes a gente acha que temer a Deus é ter medo. Então, por ter medo, eu obedeço, né? Quando nós éramos crianças, isso já não faz muito tempo, né, pastor? Tem pouco tempo, a gente obedecia os nossos pais, muitas vezes era por medo. Eu sei que na casa de vocês, quando o pai passava e olhava assim, você já sabia que tinha taca depois. É verdade. Mudou o olhar do pai, já era taca. Então a gente às vezes obedecia por medo de tomar uma taca, de dormir com um couro quente, né? E na nossa cultura católica, na minha época, né? Acredito que na época de vocês, o medo que a gente tinha do sábado, aleluia. Sábado, aleluia, você já amanhecia assim triste, cabisbaixo. Porque a mãe e o pai diziam: olha, hoje você vai tomar uma taca, menino. E aí você já fazia bagunça porque você já sabia, né? Mas a gente fazia isso muitas vezes por medo. A relação da igreja com Deus não é uma relação por medo, mas é uma relação por amor. Amor esse que foi manifesto concretamente na cruz do Calvário, quando Jesus foi pregado lá por nós. Deus deu o seu Filho para morrer por nós, e aquela mensagem da cruz é o que faz então com que a gente ame a Deus. E a gente ama a Deus não é porque a gente é bonzinho, não é porque nós somos convencidos filosoficamente, não é porque a lógica nos diz isso.
Nós amamos a Deus porque o Espírito dele, ele nos convenceu que nós não éramos nada e nós não somos, que nós tínhamos sobre nós uma condenação, que nós estávamos afastados de Deus. Então fomos convencidos pelo Espírito, e aí nós amamos a Deus, mas porque ele nos amou primeiro. Então, o que Obadias diz ali, e olha que Obadias não é o profeta do Velho Testamento, ele é o profeta de agora. O que Obadias diz ali está relacionado com temor e amor, aquilo que rege o nosso relacionamento de obediência com Deus. Vou deixar, pastor, o pastor Moisés está na fila. Eu sei que a gente fica assim, de só concluir aqui. Então, não é a relação de medo e fazer, mas é a relação de fazer porque eu amo, da satisfação, da satisfação de estar crescendo, desenvolvendo a minha salvação. Porque se eu não fizer, Deus continua sendo fiel. Se eu fizer, Deus vai se manter fiel do mesmo jeito. Não é porque eu faço ou porque eu deixo de fazer, mas porque Deus é fiel. Agora, porque eu amo a Deus, aí eu vou fazer, aí eu vou obedecer, aí eu vou lutar comigo mesmo, aí eu vou fazer com que sempre Cristo seja exaltado na minha vida. Então, é isso mesmo. Obediência relacionada com amor e temor. Sim, pastor Moisés. Essa lição nos faz relembrar e voltar a uma realidade que parece que nunca vai ter fim. É o conflito existencial por parte do justo, do crente, quando ele é acometido de uma enfermidade, ou ele passa por uma tribulação terrível, vem o questionamento: eu estou sendo castigado por qual pecado? O que é que eu fiz, para eu estar sofrendo isso? Já vem o olhar de fora e também as acusações. Ele está passando por isso porque ele pecou, ele fez algo que desagradou. Se Deus fosse nos tratar segundo as nossas iniquidades, nós estaríamos perdidos, porque nós pecamos todo dia, e o apóstolo João diz que não há quem não peque. Então nós estamos sempre transgredindo, Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela também não para. A sua ação é contínua na nossa vida, e é por isso que nós temos subsistido, porque se não fosse essa graça, nós estaríamos perdidos. Agora, Deus permite situações em nossa vida para que nós vejamos propósitos dele na nossa vida para o nosso bem. Todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não para aí. Há uma vírgula: dos que foram chamados pelo seu decreto. Então, Deus sabe manipular as coisas, ou usar as coisas, ou conduzir, dirigir as coisas para nos abençoar e nos fazer amadurecer, nos fazer compreender. E às vezes isso nos vem com um sofrimento que nos gera um dilema, Por que eu estou passando por isso? Jó passou por essa situação, sem entender. Foi acusado de estar em pecado. Ele vai entender lá no final da toda a história, daquele drama que ele passou, é que ele compreende, E quem estava conduzindo tudo aquilo não era Satanás, quem estava dirigindo aquelas perguntas e acusações não eram os seus amigos. Deus estava na sua soberania conduzindo tudo aquilo. Agora, a pergunta: se fizesse para Jó, se Jó tivesse agora, Jó, como você queria ser, como você queria viver, como você era antes das provações e tribulações ou agora? Eu tenho certeza que ele dizer: não, agora é muito melhor, porque agora eu compreendo, agora eu conheço a Deus, agora eu entendo os seus propósitos, agora eu compreendo porque eu passei por essa dificuldade, eu perdi os meus bens, eu perdi os amigos, as pessoas se afastaram, agora eu compreendo, porque precisava ser tirado de mim essas coisas para que eu pudesse ter um pleno conhecimento do Deus vivo
a quem eu servia, prestava holocausto, fazia holocausto, eu prestava culto, mas eu não compreendia. Agora sim, agora é muito claro para mim. E esse dilema, às vezes ainda, muitos crentes passam por ele. Nossa. Muito obrigado, pastor Moisés. Eu me sinto um privilegiado, viu, Lúcio? Privilegiado pelo fato de ser pastoreado pelo pastor Arquimedes e por ter a oportunidade de passar esse tempo aqui com o pastor Moisés. As irmãs aqui anunciam 3 pastores, eu saio aqui falando comigo mesmo, não, 2,5. Eu ainda sou muito em formação. Pastor Arquimedes, não vou nem falar da fala. Um ponto em que o Obadias tocou e que está muito forte na minha mente ultimamente, eu até fiz um pequeno vídeo e coloquei lá na internet com o título Ore como parte da nação. E eu quero trazer esse tema aqui rapidinho porque isso tem muito a ver com a nossa realidade atual. Quarta-feira eu vou ministrar uma palavra aqui baseado no texto áureo de hoje, da lição de hoje, só quarta. Hoje eu quero falar depois aqui, eu vou tocar rapidamente no assunto da reforma. Mas agora eu quero tocar isso aqui da seguinte forma. Estamos dizendo, o sujeito peca e o castigo vem sobre a nação, questão da responsabilidade individual e a responsabilidade da nação. É uma coisa que a cultura judaica era muito forte nisso. O pastor pode até confirmar essa fala. E que para nós brasileiros, infelizmente, e especialmente na sociedade moderna, isso tem praticamente desaparecido. Nós entendemos que nós temos responsabilidade individual e que nas nossas responsabilidades individual nós afetamos a nação. Tanto bênção quanto maldição. Por exemplo, Acã peca lá na invasão de Ai. A nação toda sofre. Né? Mas não foi só o Acã que pecou? Como é que a nação todinha sofre? Aí Daniel vai orar. Depois ele entende que são 70 anos do exílio e já está acabando os 70. Ele vai orar. Como é que ele ora? Ele diz: Senhor, nos perdoe, nós pecamos. Nós e nossos pais pecamos. Como é que Daniel diz nós pecamos? Ele podia dizer: não, eles pecaram, eu não. Aí Esdras ora do mesmo jeito. Esdras ora diz: Senhor, nos perdoe, nós pecamos. Nós casamos com mulheres que não eram judias. Aí a gente fica, como assim? Esdras não casou com mulher que não era judia, não estava na lista. Por que ele se põe na história? Então, cada vez que você vê uma oração lá no Velho Testamento, as pessoas estão se identificando com a nação. E é uma coisa que brasileiro não tem. Em geral, o brasileiro está pensando em si mesmo, puxando brasa para a sua sardinha. O resto da nação e que outros povos de democracia mais forte têm esse entendimento. Em primeiro lugar, aquilo que vai beneficiar todo mundo. Depois, eu tiro a minha parte. Mas a gente precisa inverter essa ordem. O pastor agora ele falou na questão dos pais, antigamente dava ataca. Tinha pais antigamente que tinham um princípio que muita gente não concorda: um filho pecou, pega os outros tudinho e bate na fila. Por quê? Porque se um saísse e matasse uma caça, todo mundo não ia comer? Eu lembro meu avô dizendo isso. Meu avô dizia isso: se um sair e matar uma paca, todo mundo vai comer? Pois na hora que um aprontar também, todo mundo vai apanhar. Era ideia de comunidade. Então a gente precisa restaurar isso na sociedade moderna. Esse negócio de individualismo está destruindo o nosso país. Porque a maioria do nosso povo está pensando em si mesmo. O cara se candidata a um cargo público não é pensando no bem da nação, ele está pensando em prosperar, em se dar bem. Isso rebenta com o nosso povo. Aí fica sem esperança. Se não mudar essa mentalidade, está perdido. A gente tem que entender, por exemplo, o que eu faço. Esse negócio de vir eu faço da minha vida o que eu quiser, ninguém tem nada a ver. Tem tudo a ver com isso. O que eu faço afeta a minha família, o que eu faço afeta a minha igreja, o que eu faço afeta a minha cidade. Então eu tenho que prestar conta. Então esse individualismo maligno, diabólico, está destruindo a sociedade moderna. E está sendo incentivado. Né?
Então, esse assunto aí fez lembrar anos atrás. Esse negócio de um filho transgredir, foi o que aconteceu na época. Então todos nós entramos no cinturão. Né? E eu questionei, mas por que eu estou apanhando? Para você aprender para não fazer a mesma coisa. Mas como é que pode um negócio desse? Eu não transgredi, quem fez errado foi o fulano. Por que eu tenho que ser corrigido? Aí meu pai falou, não, é para ficar como aviso para você não repetir a mesma coisa, entendeu? Como é que pode o negócio? Uma das coisas que eu fico muito triste quando eu leio, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Essa frase, se eu pudesse arrancar da Bíblia, eu arrancava. Mas eu questiono, né? Como é que o povo aceitava? Porque o povo acabava, o sacerdote, sendo induzido pelo rei. Se ele fosse um rei bom e temesse a Deus, a nação toda era abençoada e o povo era levado a temer a Deus, a observar a lei de Deus. Mas se o rei era perverso, mau e desobedecia a Deus, ele conduzia, induzia, e grande parte das pessoas iam na mesma linha. Na mesma linha, e era um problema. Então nós vemos poucos reis que realmente foram fiéis a Deus. E Deus abençoou a nação, o povo, as pessoas tiveram paz, né? Mas tudo começa na segunda lição, né? Quando o povo diz, nós não queremos mais o Senhor dirigindo a nossa vida. Nós queremos um rei como as outras nações. Aí começa o problema de Israel ter começado. Mas essa questão das orações do Velho Testamento é muito importante. Nós pecamos. Porque de alguma maneira nós pecamos e o povo peca. O Velho Testamento, por exemplo, quando o rei pecava, desobedecia ou fazia algo, o povo pecava, porque às vezes ficava em silêncio, não havia um protesto. A gente não vê no Velho Testamento passeatas, né, protestando contra o rei, porque senão o cara perde o pescoço. Né? Então, é uma questão pessoal, nós temos que ter uma postura, né? E temos uma responsabilidade com a verdade bíblica, com a verdade bíblica. Nós temos uma responsabilidade como crente, né? Podemos ser 100 pessoas, mas eu tenho essa responsabilidade com a verdade. Se os 99 ficarem em silêncio ou quiserem se posicionar, é um problema deles, mas eu tenho a obrigação de me posicionar. O que é que Deus diz? O que é que Deus fala? O que é que a Bíblia nos orienta? Então isso é que é importante. Não é o que eu penso, não é o que o outro pensa, mas o que é que a Bíblia diz. Então é isso que é importante, que é relevante, deve ser relevante para nós. O que vocês dois dizem é muito caro, deve ser muito caro no nosso meio. Né? Quando o pastor Arquimedes diz aqui da taca coletiva, teve um pai ali, o pastor Arquimedes, que riu. Mas eu acho que não é porque apanhou, não, acho que é porque bateu coletivamente. O pai ali que achou bom, deve ter lembrado, né? Passava a filhinha assim, aí antigamente eram 10, 12 filhos, né? Roubadias também deve ter lembrado de tanta taca. Mas fora essa brincadeira que o pastor Arquimedes diz, é muito caro isso, né? Essa questão do individualismo. A gente acha que isso está no campo aí das discussões, no campo das ideias, mas não, isso está e reflete na igreja. Vez ou outra nós falamos aqui dos desigrejados. O desigrejado de hoje, um dia, foi aquele que entendeu ser a vida cristã algo a ser vivido sozinho. Se eu fizer assim, vou ser abençoado. Se eu não fizer, somente eu vou ser castigado. Só que não é assim. O princípio da igreja é o princípio da unidade, onde cada indivíduo é importante para o crescimento. Então, o que eu faço sim na minha vida cristã reflete na minha igreja. O que eu deixo de fazer na minha vida cristã reflete na minha igreja, reflete na minha família e reflete na sociedade. Né? Eu gosto muito de varrer a porta de casa. Minha esposa sabe disso. Eu varro a porta de casa. Basicamente, quase 2 vezes por semana eu varro. E eu percebo que tem um vizinho assim do lado e o outro vizinho de frente que varre. Um deve ter 80, o outro deve ter 70. Os meus amigos são todos assim, tá? E aí eles varrem também.
Só que já tem outros vizinhos que o mato toma conta da entrada da casa dele, a sujeira toma conta. Isso afeta a minha vida? A minha vida não, mas afeta de certa forma a aparência da nossa rua, do nosso bairro. Então o que você faz na vida cristã contribui para o crescimento, e também o que você faz para a vida cristã causa para a sua igreja também de forma negativa. Essa igreja pode não crescer, pode não ser edificada. Daí a importância dos dons, e daí a gente entra em muitos assuntos, e como eu disse no domingo passado, né, Isaías está chamando de volta. Tudo isso aqui tem a ver com Isaías, tá, irmãos? Mas quem está daqui tem uma preocupação enorme em contemplar aquilo que está na revista, tá bom? Então vamos lá, a segunda parte é a mensagem de denúncia contra o povo. Tem tudo a ver com o que os pastores aqui disseram. É uma mensagem que diz respeito ao indivíduo e que também diz respeito ao povo. Os profetas pré-exílicos, você pode pegar esses profetas e ver neles então essa mensagem contra o indivíduo e também uma mensagem contra o povo. Indivíduo esse que às vezes se levanta com soberba, né, com orgulho, eu sou o melhor, a mensagem contra ele. Nação que se levanta com soberba, com orgulho, e tem mensagem contra ela também. Então, se de um lado a mensagem de Deuteronômio, o deuteronomista, fundamenta a questão em torno da obediência e bênção, e da desobediência e castigo, você tem, por outro lado, os profetas dizendo a indivíduos e dizendo ao povo acerca do juízo de Deus. Então essa denúncia dos profetas, ela se estrutura da seguinte forma: tem uma breve acusação, essa acusação constata a realidade em que se vive, né? Depois tem o anúncio do castigo como consequência do erro cometido. E é nesse sentido então que Isaías ele vai denunciar, ele vai acusar Israel, que são Jerusalém, que são os moradores, por acharem os muros da sua cidade como muros intransponíveis, como algo que iria protegê-los, né? E de alguma forma eles não estavam nem aí para o seu descompromisso com Deus, estavam confiando nos muros. É um erro para nós confiarmos em carros e em cavalos. A igreja, o povo de Deus, o crente, ele precisa fazer menção do nome do Senhor. Israel, quando passou a olhar os seus muros e ver que esses muros eram muito fortes, eram muros intransponíveis, então ele se esqueceu do Senhor, descompromissou, ele quebrou os estatutos, deixou de seguir a lei, ele quebrou a aliança com Deus, e aí foi descobrir que seus muros não eram nada, que na verdade os verdadeiros muros de Jerusalém era o Senhor. Então a mensagem é individual e ela também é para o povo. Deuteronômio em Isaías nos lembra que nossa vida reflete o quanto dependemos de Deus e da sua graça. Sejamos fiéis a Deus, longe de nós todo sentimento de autossuficiência, de arrogância, e assim nos acheguemos de forma humilde ao Senhor. Tiago 4,10. Acho que o pastor Arquimedes sabe até de cor. Se não souber de cor, vocês podem abrir aí e ler, por favor. Tiago 4,10. Para a gente ir para a terceira parte para encerrarmos. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Isso. Então, sejamos fiéis a Deus, longe de nós todo sentimento de autossuficiência e arrogância, e nos acheguemos de forma humilde ao Senhor. Humildade na Bíblia, eu sei que vocês sabem disso, mas é bom sempre dizer, humildade, biblicamente falando, não é a pessoa andar maltrapilho, andar de forma humilde, andar de... você vê, aquela pessoa é humilde, né? Só porque a vestimenta dela está assim precária, que fala, aquela pessoa humilde, e dentro do seu coração está assim, explodindo orgulho, soberba e autossuficiência. E você pode olhar para uma pessoa assim bem vestida, talvez assim nem olha para o lado, e fala assim, aquele sujeito ali é arrogante.
e dentro do coração dele está uma dependência de Deus enorme. Então, humildade bíblica não é aparência. Humildade bíblica é o sujeito ser totalmente dependente de Deus. E todas as vezes que eu e você tomamos a rédea da nossa vida, achamos que devemos agora controlar a nossa vida, nós estamos sendo arrogantes com Deus. Porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nos chamou para deixar os nossos fardos, para que Ele levasse e pudéssemos então seguir. Todas as vezes que eu tomo fardo da minha vida para mim, eu estou dizendo para Jesus: pode deixar que eu carrego a mochila agora, você não precisa carregar para mim. E eu estou sendo então autossuficiente. O que essa segunda parte da lição nos ensina é isso, meus irmãos: sejamos fiéis a Deus. Longe de nós todo sentimento de autossuficiência, todo sentimento de arrogância, e então corramos para Deus de forma humilde, a fim de que Deus sempre esteja nos conduzindo e nos proporcionando o nosso crescimento. Alguma pergunta ou comentário até aqui? Se não, vamos seguir adiante para a última parte. O pastor Arquimedes já disse acerca disso aqui, já vai também pregar na quarta-feira. E aqui o que temos a dizer sobre a mensagem apocalíptica presente nesse texto é que capítulos 24 a 27 apresentam o juízo final do mundo inteiro, né? É do mundo inteiro. Não dá para ler aquilo ali e pensar que era contra a Síria, contra a Babilônia ou contra o Egito, mas contra o mundo inteiro. Então lança luz a temas que são importantes para a igreja, capítulo 24 a 27. Você teve lá anteriormente, do 13 ao 23, exatamente anúncio contra nações específicas. E aqui Isaías fala contra o mundo inteiro. De forma resumida, capítulo 24 delineia as tremendas calamidades sobre as quais a terra se extinguirá, com todas as suas castas, ocupações e distinções sociais. Capítulo 24 ajuda a entender que isso que Isaías está anunciando não é só para um grupo específico, mas é para todas as castas, todas as ocupações, é para toda a distinção social. Ou seja, se você faz parte de uma classe privilegiada, é para você. Se você não faz parte, é para você. Se você trabalha 12 horas por dia, é para você. Se você não faz nada durante o dia, é para você. Se você é pobre, é para você. Se você é rico, é para você. Então é para todos. Todos estarão diante do que hoje é advogado e nesse dia será o juiz, prestando conta da sua vida. Como eu disse domingo passado, uns serão convidados para o descanso eterno. Lembra do deuteronomismo? Obediência, bênção. E outros serão então lançados para o castigo eterno. Desobediência, castigo. Obediência, bênção. Eu obedeci a Deus aqui, eu obedeci a palavra não por medo do inferno, mas porque eu amo a Deus. Porque se o que fez com que eu obedecesse fosse o medo do inferno, tem alguma coisa errada nesse negócio. Mas tem que ser o amor que Deus implantou no meu coração. Capítulo 25 fala da abolição da morte. Olha só, aqui Isaías transportou para além do mundo que ele vivia, para além do mundo que teria toda aquela catástrofe, e pôs nos lábios dos remidos um cântico de louvor a Deus por suas obras maravilhosas. Aqui no capítulo 25, literalmente Isaías está dizendo: a morte será destruída. Nós temos isso muito claro no Novo Testamento, dizendo que a morte, Jesus ressuscitando, ele quebrou então todos os laços da morte, venceu a morte. Isaías está falando disso. Então, quando diz que colocou um cântico de louvor, é exatamente os remidos, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, glorificando ao Deus da sua salvação. Capítulo 26 fala de castigo, de cântico de confiança e triunfo.
Capítulo 26 fala de cântico de confiança e triunfo. Só quero ler uma parte aqui, que são palavras. Olha só, ele diz, naquele dia, e ele usa naquele dia por várias vezes nessa parte aqui, tá? Se entoará um cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. São muros físicos. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto da cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Verso 11: o Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consumem. Olha só que atual. Sua mão está levantada, mas eles não estão vendo isso. Sua mão está levantada quer dizer que Deus está chamando, mas quer dizer também que Deus vai abaixar. E o povo não está vendo. O povo está em si mesmado, olhando para si, polarizado e buscando o seu bel prazer. Por isso, a igreja não pode ser um grupo de pessoas individualistas, mas a igreja precisa ter uma unidade composta por individualidade, mas cada um buscando o bem comum dessa igreja. E como nós ouvimos aqui na quarta-feira, né, quando nós omitimos, a gente está pecando. Deus não quer a nossa omissão. Não estou dizendo que todos nós devamos sair pregando folheto, batendo de porta em porta, entrando no ônibus e falando. Isso não é para todo mundo. Cada um de nós podemos. Os que fazem muito bem. Mas eu creio que algo que a igreja pode fazer, que ninguém precisa ter um dom específico para isso, é orar. Você pode orar pela salvação do seu parente, você pode orar pela salvação do seu vizinho, você pode orar pelo fortalecimento daqueles que estão dia após dia em trabalho de discipulado, em trabalho de pregação do Evangelho. Então, se fazemos isso, nós estamos contribuindo. Se você se sente que tem o dom de fazer algo diferente, algo que não seja apenas orar, como evangelizar, como entregar um folheto, como falar de Jesus para uma pessoa, você faça isso. E certamente a gente não vai mudar o mundo, mas pelo menos aqui nós já vamos perceber uma mudança. E quem sabe esse mundo não seja tocado pela nossa atitude. Às vezes o grande erro meu é pensar que eu já vou fazer aqui e já vai refletir lá na China, por exemplo. Né? A China vai refletir lá. Eu já quero que reflita lá, eu já quero que tenha ações lá. Não, o que eu faço aqui começa aqui. É assim como a mensagem em Atos, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Começou em Jerusalém, passou para a Judéia, foi até Samaria, e depois os confins da terra ouviram a mensagem do Evangelho. Começou em um local específico. Então esse capítulo 26 fala disso, tá? Fala do cântico de confiança. E por fim, o capítulo 27 fala da reedificação da vida. Esse capítulo fala aqui de um dragão, de uma serpente e monstro. A televisão faz a gente entender isso de forma errada, né? Porque a televisão muitas vezes, os filmes mostram dragão pra gente, os filmes mostram serpentes aí estrondosas, mostram monstros, e a gente pensa que isso é personificado aqui nessas palavras. Não, isso aqui são expressões simbólicas, e elas referem a instrumentos de Deus durante a história. Especificamente, há um concordar entre muitos comentaristas que essas expressões aqui estão se referindo à Síria, ao Egito e à Babilônia, tá? Essas três nações.
E a nossa relação então com o Senhor, fica evidente que é a fidelidade de Deus, ou a fidelidade a Deus, a fidelidade de Deus e as suas promessas é que são a base do nosso relacionamento para com Ele. É muita coisa, irmãos. Cada capítulo desse aqui renderia aí muitas outras mensagens, porque eles se relacionam muito próximos com o Apocalipse, com a mensagem do Novo Testamento. Mas assim, acredito que de uma forma geral, se você compreendeu hoje aqui a relação que há entre bênção e obediência, entre castigo e desobediência, eu acredito que houve mais um caminhar aí com relação ao livro de Isaías. Lembrando que obediência não é para ter as coisas, e desobediência não é por medo de castigo, mas obediência porque nós amamos a Deus, porque de fato Ele nos amou.